Bom dia. Desejo que a graça e a paz do nosso bom Deus esteja e permaneça conosco nesse tempo em que vamos celebrar o encontro com Deus, também celebrar o encontro com o nosso irmão, com a nossa irmã em Cristo, aqui na comunidade, e também as pessoas que vão acompanhar logo mais via YouTube, via internet, que se unem conosco nesse momento, nesse tempo de culto. Eu compartilho com vocês uma palavra de saudação, palavra bíblica, a qual já compartilhei esta semana com mais pessoas, onde Jesus diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essa palavra Jesus profere no Sermão da Montanha, que está registrada por Mateus, no capítulo 5, verso 7. Que assim a gente possa exercitar aquilo que temos recebido de Deus, e por isso mesmo declaramos que este encontro e a nossa vida nós o fazemos em nome do Trino Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu quero te convidar a juntos termos um tempo de oração, de conversa com o nosso Deus, assim colocamos a nossa vida perante Ele. Bondoso e amado Pai, nossa gratidão, Senhor, nesse momento é dirigida a Ti, pela oportunidade de estarmos em Tua casa, de estarmos, Senhor, em nossos lares, em outros lugares também, em Tua presença. Obrigado pela nossa família de sangue, pela nossa família de fé, por todas as pessoas que neste momento também estão se reunindo para um tempo de culto, Senhor. Nós te agradecemos pela vida delas, porque podemos nos unir de perto ou de longe em culto e louvor à Tua pessoa, Pai. Nós também aproveitamos este momento para colocarmos a nossa vida em dia perante a Tua pessoa. Sabemos, Pai, que temos falhado, temos pecado, temos negligenciado, temos exagerado, temos entristecido a Tua pessoa e também a pessoa do nosso semelhante. Pedimos que, Senhor, o perdão, a misericórdia sobre a nossa vida e que nos agracie, Senhor, com oportunidades de exercitarmos aquilo que temos aprendido da Tua palavra, daquilo que Tu espera de cada filho, de cada filha. Tenhas misericórdia de nós, Senhor. Derrama a Tua graça sobre nós. Permitas que sejamos destes bem-aventurados dos quais Jesus está falando. Senhor, que Tu abençoe cada pessoa também neste momento que passa por alguma forma de miséria, seja ela material, seja ela, Senhor, de caráter, seja ela também de alguma miséria ou carência nas suas emoções, na sua espiritualidade, na sua fé. Esteja acolhendo, Pai, essas pessoas para que elas possam também sentir o Teu abraço, o Teu aconchego. Abençoe também todas as lideranças do nosso país, sejam elas de ordem administrativa, legislativa, eclesiásticas, da igreja, que todas possam exercer a tarefa, a missão, a função que têm recebido, a elas confiada, com honra e também com sabedoria. Fica conosco, Senhor. Esse é o nosso pedido, que o fazemos por meio de Cristo Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Tua palavra é semente
Deus, porque esta palavra é palavra de amor para as nossas vidas. Desejamos profundamente que a palavra de Deus encontre um terreno propício, assim como na parábola de Jesus, para que possa germinar, florescer e frutificar. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 30 até o 37, encontramos uma palavra bíblica recomendada pela nossa igreja para a reflexão em nossas comunidades. Eu passo a leitura do Evangelho de Marcos, no capítulo 9, verso 30 a 37. E tendo partido dali, passaram pela Galileia, e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que vocês vinham discutindo pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-as nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que a mim me recebe, não recebe só a mim, mas ao que me enviou. Amém. Até aqui a palavra de Deus, que é para a nossa salvação. Você já teve, querido e querida, a sensação de que a sua fala não teve efeito nenhum, como se você estivesse falando às paredes? Já passou por isso? Também já aconteceu contigo de você, numa conversa, falar feijão e a outra pessoa entender fazão? Entender bem outra coisa? Já aconteceu isso também? Algumas pessoas sim, outras não. Agora imagine que você está diante de um assunto da maior relevância, da maior importância que se possa ter. Um assunto que vai revolucionar as vidas das pessoas na terra. Um assunto que será um marco na história de toda a humanidade. Imagina você diante de alguém falando deste assunto e você não entender bolhufas, não entender nada, não saber do que se está falando, você não perceber a dimensão da importância daquele assunto. Já imaginou isso? Pois é, isso acontece. E às vezes a gente está diante de algo histórico, algo importante, para você não faz muito sentido aqui. Há uns anos atrás, eu levei uma pessoa da minha família para conhecer as ruínas da redução jesuítica em São Miguel das Missões, aqui no Rio Grande do Sul. E eu estava todo animado, porque eu já tinha ido mais vezes lá, e falando, deste lugar, um pouco da sua história. E no final do passeio eu perguntei para essa querida pessoa da minha família: o que tu achou? E ela disse: um monte de pedras. Porque ela não compartilhava da mesma expectativa que eu tinha. Ela não tinha o mesmo entusiasmo pela história que se passou naquele lugar que eu tinha. Aquilo ali
eu já tinha ouvido falar, já tinha lido a respeito daquilo, então poder estar ali onde aconteceram muitas histórias, para mim aquilo era fascinante. Mas para a pessoa essa da minha família, aquilo não representava algo muito importante. E é plenamente compreensível, né? Afinal de contas, todos nós temos expectativas diferentes, temos objetivos diferentes, temos sonhos diferentes na nossa vida. É assim, né? É natural. Agora, no caso dos discípulos de Jesus, o que é que acontecia com eles? Porque eles já tinham presenciado milagres, já tinham ouvido Jesus falar da morte dele, da importância da vida dele, já tinham presenciado, alguns deles, a transfiguração de Jesus, que você já ouviu falar também, né? No entanto, parece que eles estão distraídos, ou não compartilham do mesmo entusiasmo de Jesus. Não sei bem o que acontece, tudo, né? Algumas coisas a gente pode saber, sim, o texto bíblico fala, mas é certo que eles não estavam tão entusiasmados com aquele assunto que de fato era revolucionário, histórico, salvífico, de salvação para a humanidade. Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição, mas eles parecem não se importar muito com isso. Mas Jesus dedica tempo exclusivo para ensiná-los. É um assunto de fato de uma dimensão gigantesca, que nunca antes havia sido mencionado com tanto empenho. E é por isso que Jesus dedica tempo especial para falar desse assunto com eles. O texto diz, né, de que eles estavam na Galileia e Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, porque ele estava ensinando os seus discípulos a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Então Jesus estava dedicando um tempo especial para eles, mas não compreendiam essa verdade. Talvez para alguns deles, porque tinham ali pessoas nesse grupo de discípulos, pessoas de diferentes classes sociais, diferentes conhecimentos, talvez ali no meio alguns não compreendiam aquilo que Jesus estava falando. Talvez outros estavam com medo daquilo que Jesus estava falando. Ele estava falando de morte, ele estava falando de ressurgir no terceiro dia. Talvez alguns até nem acreditassem naquilo que Jesus estava falando. Como é que pode, né? Esse que nós estamos seguindo como sendo o Messias, agora está falando em morrer, em ressurgir. Isso é uma coisa que não dá para acreditar. Talvez alguns até estivessem em dúvida sobre a veracidade dessa fala de Jesus. E tinha também dentro do grupo dos discípulos aqueles que esperavam bem outra coisa. Eles estavam vendo em Jesus alguém que fosse um revolucionário para enfrentar os inimigos de Israel e expulsar esses inimigos da terra de Israel e assumir o trono como rei da nação de Israel. Alguns deles esperavam por isso, expectativas diferentes. Por isso que Jesus dedica tempo para eles, para que todos eles possam entender da sua proposta. E de fato, queridos e queridas, muitos deles só acreditaram naquilo que Jesus vinha ensinando depois dos acontecimentos, depois da morte e da ressurreição de Jesus, que eles foram entender o que
que antes Jesus estava ensinando para eles. Ou seja, parece que é aquela coisa, né? Na teoria é uma coisa, mas a gente fixa mesmo a ideia da prática. A gente pode ensinar para alguém algo na teoria, é assim que funciona, né? Mas vai fixar na mente, no coração, quando bota em prática. Isso está acontecendo aqui certamente. Mas Jesus, queridos e queridas, talvez nós pudéssemos dizer para os discípulos de Jesus hoje: poxa, né? Vocês estavam tão distraídos, por que não prestaram mais atenção naquilo que Jesus estava falando? Eu quero dizer para vocês que as mesmas distrações que estavam na mente, no coração dos discípulos daquele tempo, podem estar no nosso coração, na nossa mente hoje. As motivações diferentes que estavam nas mentes, nos corações dos discípulos daquele tempo, podem estar no nosso coração e mente hoje também. Então Jesus, como fruto do Deus amoroso para aquela gente, também é o mesmo Jesus do fruto amoroso, do Deus amoroso para nós hoje, que também tem paciência conosco, que também nos ensina, que também caminha conosco. Jesus, ele não condena os seus discípulos porque estavam distraídos. Ninguém vai para o inferno porque está distraído, ou que se distrai com alguma outra coisa. Jesus não condena. Ele não condena os seus discípulos porque eles estão talvez preocupados com outras questões da vida. Como diz no popular, Jesus não escolacha eles porque eles vinham falando sobre outros assuntos, sobre um outro assunto inclusive que eles mereciam um puxão de orelha, né? Estavam discutindo quem era o mais importante entre eles. Não era nada importante essa discussão, não era nada relevante essa discussão para um grupo tão seleto de discípulos de Jesus. Mas Jesus não esculacha eles, Jesus não xinga eles, Jesus não discrimina, não coloca eles como pessoas que não merecem atenção. Você já teve que ensinar ou falar para alguém sobre um determinado assunto mais de uma vez até que aprendesse, né? Já pensou se falasse uma vez e já estivesse tudo resolvido? Como se Jesus dissesse: olha, eu vou explicar uma vez só, quem entendeu, entendeu. Tem professor aqui, né? Quem sabe já disse isso em sala de aula. Eu vou explicar uma vez só, quem prestar atenção, aprendeu, senão pede para o coleguinha. Mas Jesus não faz isso. Por quê? Porque Ele conhece a motivação da humanidade, Ele conhece o que é que nos motiva, e a própria humanidade também sabe o que motiva a humanidade. Ele conhecia a motivação dos seus discípulos, e é por isso que ele veio, é por isso que ele insistiu em ensinar os seus discípulos, porque eles tinham motivações diferentes. E Jesus, em boa medida, quer que haja uma reversão na lógica humana. Não significa simplesmente nadar contra a maré, né? Como a gente diz. Não significa fazer tudo o contrário do que se está fazendo por aí. Não se trata disso. Mas Jesus, ele quer sim reverter a lógica humana na cabeça dos seus discípulos, daquele tempo e ainda hoje. E qual é a lógica predominante da humanidade? Claro que aqui não é uma exposição completa,
mas você vai concordar comigo que o que está na mente humana é o sentimento de buscar coisas grandes, o sentimento de buscar o favor, o sentimento de buscar o reconhecimento, o sentimento de sentir-se importante. E Jesus convida a humanidade, caminha junto nesse processo, ele convida a reverter esta lógica. Mas Jesus sabe que para reverter a orientação, o fluxo de um grande navio, por exemplo, você não consegue fazer isso de uma hora para outra. Você vai precisar desacelerar primeiro, trocar de marcha e aí começar a acelerar numa outra direção. Jesus sabe disso. E é por isso que com paciência ele ensina os seus discípulos e ele caminha junto dos seus discípulos. O padrão humano, queridos e queridas, é de sucesso, é de prosperidade. Inclusive, quando a gente escuta as bem-aventuranças de Jesus, ele diz: bem-aventurados são os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome, e assim por diante. Tem pessoas que olham só para o bem-aventurado, para o feliz, para o bem-sucedido, só pensam nas vantagens de ser bem-sucedido. E a tal da teologia, inclusive da prosperidade presente dentro das igrejas, que não fala do Jesus que morreu por nossos pecados e que ressuscitou para nos preparar um lugar na eternidade. Não se fala mais disso, mas se fala do Jesus que vai enriquecer todo mundo, do Jesus que vai encher a conta bancária de numerário, do Jesus que vai dar o melhor carro, a melhor casa, a melhor empresa, os melhores filhos, com a melhor formação. Não que isso seja errado, ter um bom carro, uma boa casa, os filhos formados, um trabalho digno, né? Não que isso seja errado, mas não foi para isso que Jesus veio. Mas a lógica humana, às vezes buscando por isso, vai se iludir, inclusive dentro da igreja. A gente pensa assim: mas tem pessoas iludidas aí pelo mundo. Tem pessoas iludidas dentro de igrejas, porque estão procurando dentro das igrejas promessas que Deus não fez, que Jesus não fez. Estão buscando a um Jesus que não veio a esse mundo para estas coisas. Há muitas pessoas que buscam a grandeza, o estrelato. E quantas vezes existem pessoas que preferem viver na sombra de alguém importante só porque está perto de alguém importante, do que viver a sua própria vida, mesmo que seja mais simples. A gente talvez queira a roupa mais cara, o automóvel mais brilhoso, a maior casa, o garotão mais bonito, a moça mais bonita, o corpo perfeito. Eu sei que eu estou falando aqui na igreja, a maioria das pessoas aqui de uma certa idade para frente já nem está mais tão preocupadas com isso, né? Mas se a gente olha aí no mundo afora, as loucuras que as pessoas fazem com cirurgias plásticas e injeções de substância no seu corpo para buscar uma harmonização, e
isso é uma busca sem fim. Jesus, ele vem para reverter esta lógica do interesse, da busca humana, e ele apresenta uma outra lógica. Ele não está simplesmente para destruir a lógica humana e agora, se virem com aquilo que foi só destruído. Pelo contrário, ele vem para apresentar uma nova proposta de vida, e aonde ele quer ser o rei de um novo reinado, de um novo jeito de nós vivermos a vida. Jesus vem e diz: o meu discípulo deve ser a primeira a estar disposta a servir. Enquanto o mundo diz: você precisa batalhar para ser servido. Você precisa batalhar para ser alguém muito bem sucedido, para que aonde você vai passando as portas vão se abrindo, e que você experimente as melhores e mais caras coisas que o dinheiro, que a fama pode proporcionar. Jesus diz: o meu discípulo, a minha discípula, tem que ter a disposição de ser o primeiro a servir, e não se importar de ficar no fim da fila. Enquanto todos buscam de repente um lugar de destaque, a ser o primeiro da fila, o discípulo e a discípula de Jesus não se importa de ficar no fim da fila. Jesus diz que os seus discípulos se importam com as pequenas coisas, que eles se envolvem com aquilo que a sociedade, e muitas vezes, não está dando valor. Este é o serviço que Jesus nos propõe esse envolvimento, este compromisso que é da vontade de Deus. E como é que Jesus faz isso? Usando um exemplo didático. Ele fala com palavras, mas ele também usa exemplos. Tem as parábolas, mas também tem exemplos bem práticos que ele usa. Jesus pega uma criança para falar dos seus discípulos a respeito do que ele espera dos seus discípulos. E esta criança, lá no texto original da Bíblia, existem duas palavras. Hoje nós temos assim, criança, esses dias eu ouvi uma outra definição ainda, que eu nem me lembro, é tão nova que eu não me lembro, mas existem, o bebê, a criança, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, aliás, a juventude agora vai até os 29 anos. Bom é que a gente acabou de sair da juventude, Então, aí tem idade tal, terceira idade, segunda idade, ainda bem que tem a eterna idade também, onde a gente quer permanecer depois, Mas existem várias classificação por idades, ainda hoje, além das outras classificações sociais. E Jesus usa uma criança que, segundo o texto bíblico, aponta para uma criança entre 5 e 6 anos, que está ali no meio. Talvez seja alguém até da família, talvez seja até um sobrinho, porque diz que ele está em casa. Jesus usa essa criança que para a sociedade daquela época não era ninguém importante. Assim como algumas mulheres também, ou a maioria das mulheres não tinham importância social, crianças até 12 anos não tinham importância social. No censo, na contagem das pessoas, elas eram deixadas de fora, elas não eram nem contadas. Uma pessoa era contada a partir da sua vida útil como pessoa pública. E uma criança até os 12 anos era um ser sem importância, sem significância. E Jesus pega, toma nos seus braços e diz:
Se alguém receber uma criança dessa, em meu nome, está me recebendo. E também não está me recebendo só a mim, mas também está recebendo ao Pai. Ou seja, Jesus está ensinando de que o serviço, o envolvimento, o compromisso que o cristão e a cristã precisam assumir como executores da vontade de Deus são aquilo que muitas vezes a sociedade não valoriza. Não valoriza. De repente você, tanto na igreja como fora da igreja, vai ser visto, vai ser vista, e até de repente vão fazer comentários com palavras depreciativas, com adjetivos de pouca importância, como por exemplo, mas é um bobalhão mesmo, fica fazendo isso, né? É um bobalhão que fica juntando um lixo que alguém jogou ali na rua. Que perda de tempo se envolver lá na igreja. Enquanto no final de semana todo mundo está aproveitando, todo mundo, né, entre aspas, mas muita gente está aproveitando. Tu está lá na igreja sábado de manhã, limpando a igreja, de tarde está lá fazendo algum outro trabalho, domingo de manhã podia estar dormindo, sossegado, está lá sentado na igreja, coisas do tipo, né? Que a gente às vezes acaba ouvindo. Ah, mas não se envolve com esse tipo de gente, isso não vale a pena, isso é calço perdido, isso é gente que não presta, gente que isso, que aquilo, né? Quantos comentários assim, às vezes pessoas da igreja, cristãos e cristãs que se envolvem com causas, vão ser bombardeados por esse tipo de comentário. Queridos e queridas, a disposição de servir a Jesus nem sempre é uma posição ou uma situação confortável, mas você não precisa buscar na Bíblia Jesus dizendo que os meus seguidores só vão ser elogiados e reconhecidos. Pelo contrário, ele diz: quem quiser achar a sua vida vai perdê-la. Está lá em Mateus. Mas quem todavia perde a sua vida por minha causa, aí é que vai ganhar a sua vida. Esse jogo de palavras que Jesus faz, né? Ele é fácil de entender, mas é muito mais profundo do que às vezes a gente pensa. O que é a vida que Jesus está falando? Quem todavia perde a sua vida, é no sentido de que é aquilo que a sociedade do momento tanto valoriza. Não que não pensem mal, mas não confundam, porque eu sou um defensor de que a gente precisa continuar aprendendo, se instruindo. Mas quando eu era criança, lá na localidade onde eu morava, os meus pais que não tiveram a oportunidade de estudar, quando eu terminei o 4º ano, eu já me sentia grandão perto deles, eu já me sentia muito instruído perto deles. Ah, mas daí as pessoas começavam a dizer: ah, mas na roça não é futuro, bota essa criançada a estudar, então vamos fazer o ginásio, como chamava naquele tempo, né? Até 8ª série. Ah, bom, mas daí o pai realmente e a mãe pensaram: agora eles precisam fazer o 2º grau, porque roça não é futuro. Se eles querem trabalhar no escritório, tem que fazer o 2º grau. Mas que coisa, aquele negócio nunca mais acabava, né? Porque quando eu estava no 2º ano do 2º grau, já se falava em faculdade. Bom, daí eu fui fazer uma faculdade então, né? Aqui
abriram-se as portas para mim. Aí depois já começou pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doc e assim por diante, né? Especialização. Eu não estou dizendo que é errado, mas veja quanto o mundo se torna exigente. E se nós não cuidarmos e entrarmos nesta via da exigência do mundo, nós vamos perder a nossa vida, só correndo atrás das exigências do mundo e esquecendo das coisas que são verdadeiramente importantes. Não que você não possa batalhar por aquilo que você deseja, que é formação para você e para sua família, que é um certo conforto material para ter um bom plano de saúde quando você assim precisar. Isso não é errado. O que não pode é nos perdermos correndo, afoitos, angustiados e aí deprimidos por conta dos padrões vigentes. Querido e querida, sirva a Deus com humildade. É este o ensino de Jesus para hoje. O reconhecimento, a graça, as bênçãos virão de Deus. E o que você quer mais? O que eu posso desejar mais do que isso? Eu não quero estátua em lugar nenhum, nem nome de rua. Não busco por isso. Mas se eu tiver o reconhecimento, a aprovação, a graça e algumas bênçãos de Deus, o que mais posso querer? Servir a Deus nos coloca no nosso devido lugar, como filhos e filhas de Deus que somos. Pretendemos alcançar aquilo que Deus tem a oferecer para nós e também para o mundo. Que Ele nos ajude, nos fortaleça e nos dê também a alegria de vermos os frutos do seu reino neste mundo. Amém. Você pode ficar. Quero te louvar e te bendizer pela oportunidade de prestarmos culto aqui, eu juntamente com esses irmãos e irmãs queridos. Obrigado, Senhor, por estar presente neste lugar, por nos ouvir, por nos abençoar, por falar conosco a partir da Tua Palavra. Obrigado por este ensino a partir da fala e dos exemplos de Jesus, dos quais podemos aprender, Senhor, de que Tu se alegra com aquilo que fazemos com humildade, seja grande ou seja pequeno. Que Tu se alegra, Senhor, com aquilo que nós temos à disposição de fazer a partir da Tua vontade, do Teu mandato. Queremos Te louvar e Te agradecer, Senhor, por todas as oportunidades que já tivemos de dignificar o Teu santo nome, seja através do servir por meio de palavras, por meio também dos gestos de serviço, de acolhimento, enfim, Senhor, por tudo aquilo que pudemos executar e ser a partir da Tua vontade e do Teu desejo. Continua, Senhor, nos oferecendo oportunidades de fazermos o Teu nome conhecido e a Tua vontade conhecida e vivenciada. Dê-nos, Senhor, a oportunidade de testemunharmos que somos amados e amadas por Ti e que agimos por conta deste amor, porque Tu tens nos amado em primeiro lugar. Senhor, abençoe aos aniversariantes desta comunidade, também de outros lugares, os nossos familiares. Lembro também do meu irmão que faz aniversário logo em seguida. Que Tu estejas abençoando, Senhor, a cada um e a cada uma por aquilo que também representam para as nossas vidas
por aquilo que também tem buscado vivenciar e agradecer na tua presença. Pai amado, nesta semana também oficialmente encerra-se o inverno e começa-se a primavera. Obrigado, Senhor, pelas estações do ano, pela chuva, pelo frio, pelo calor, pelo regenerar da tua criação, o florescer e o frutificar. Obrigado, Senhor, que nisto nós reconhecemos a tua mão criadora, criativa e toda poderosa. Queira, Senhor, nos dar a alegria de podermos observar a tua criação se renovando, florescendo. E que assim na nossa vida também, Senhor, possam surgir brotos de esperança, flores de alegria e frutos de gratidão. Tudo mais, Senhor, colocamos em tuas mãos e fazemos isso agora orando em conjunto a oração que aprendemos com o Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção de Deus, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida e tenha misericórdia de ti. Que sobre a tua vida o Senhor levante a sua face e lhe dê da sua paz, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos na paz do nosso Senhor Jesus, sirvamos a Deus com alegria. Amém.